casa, boa noite, Deus abençoe vocês. Eu quero, antes da gente começar aqui a leitura, quero contar uma pequena história para o seu coração. E essa história, ela é muito intencional, porque ela tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Porque uma mulher que ela criou um hábito, sabe? De todo dia chegar assim ela morava num apartamento e todos os dias ela chegava assim da janela do seu apartamento e ela chamava o marido, falava com ele assim: amor, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí o marido dela falava pra ela: pode falar daí. Aí ela falava assim: nó, fica ali olhando ali na casa da vizinha nossa ali, a vidraça da nossa vizinha está muito suja. E sempre que eu olho daqui está muito embaçado lá os vidros da casa dela. O marido dela simplesmente ignorou e deixou. Passou alguns dias, ela chama o marido de novo: amor, chega aqui para você ver uma coisa. O marido falou assim: o que você vai falar? Eu já sei. É que a vidraça da nossa vizinha, lá os vidros da casa dela estão sujos, não é isso? Ela disse assim pro marido dela: será que ela não vê isso não, amor? Se está incomodando aqui, imagina lá, quem está lá dentro da casa dela. Aí da terceira vez que ela surpreende o marido dela, sabe? Ela chama ele e fala: amor, eu preciso que você venha aqui hoje. Aí o marido dela falou assim: o que foi, amor? E aí ela olha para o marido dela e fala assim: amor, eu preciso te mostrar, porque cada dia que passa os vidros, as vidraças da casa da nossa vizinha estão ficando mais sujos. Eu vou lá oferecer uma ajuda para ela. Aí o marido dela olhou para ela assim, falou assim: cadê, amor? Me mostra. Ela disse: olha lá para você ver. Aí sabe o que o marido dela faz? O marido dela pega um vidro de veja, pega um pano, toalha que estava em cima da mesa, põe um pouco de veja e fala: deixa eu te mostrar uma coisa, amor, fica aí. E ele passa na vidraça da casa deles. E sabe o que aconteceu? A vidraça da casa da vizinha ficou limpa na hora. E ele olhou para a esposa dele e disse assim para ela: amor, você está tão focada em olhar o vidro da casa da nossa vizinha, você nem percebeu que o problema não estava lá fora, o problema estava bem aqui dentro. Estava bem pertinho de nós. E sabe por que eu estou te contando essa história? Porque hoje eu quero te chamar para olhar para dentro. Eu quero te encorajar nessa noite a olhar para dentro. Mas antes da gente fazer a leitura e antes da gente ouvir tudo que Deus quer falar com a gente aqui, sabe? Eu sei que tem pessoas aqui passando por situações muito difíceis. Pessoas aqui enfrentando um turbilhão de questões, uma mente confusa. E às vezes você se pergunta assim: o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha empresa? E às vezes você chega até a pensar que tem mais jeito. E há uma luta travada dentro de você. E a verdade, sabe o que é? Você está totalmente perdido, perdida. Há uma complexibilidade muito grande de emoções, há um mix de emoções dentro de você. E
Às vezes você não consegue nem avançar e nem regredir, porque às vezes, preste atenção, às vezes recuar não significa acovardar, recuar não significa perder uma guerra, às vezes recuar significa se proteger. Mas a circunstância, às vezes, ela te põe num muro de pedra tão, sabe, você se perde de maneira tão grande aí dentro de você. É por isso que eu estou aqui hoje só para te convidar, olha para dentro. Olha para dentro, era tudo que aquela mulher não conseguiu fazer. Ela estava vendo em alguém o que estava passando na vida dela. Assim são as nossas emoções. Assim são as nossas guerras. É por isso que camuflamos muito bem, sabe por quê? Porque às vezes a gente fala que é no outro, mas não, é em nós. Às vezes eu falo que é, sabe, que é no fulano, que é no ciclano, mas lá no fundo você sabe que não é. Você sabe que é com você. Você sabe que é o seu vidro que está sujo. Só você não tem forças para limpar. Você está tão perdido nessa complexibilidade, nesse mix de emoções, que sabe o que acontece? Você não tem força nem para pegar o veja. Você não consegue nem acessar essa franela que está dentro, tá tão pertinho de você. Está diante de você, está tão próximo de você, está tão... Por quê? O véu do templo já rasgou, gente. O véu do templo, ele se rasgou. Eu não preciso mais ficar distante daquele que me quer perto. Você consegue entender isso? Eu não preciso lutar sozinho, se eu tenho alguém que já comprou a minha guerra. E esse alguém te trouxe aqui hoje para dizer assim: olha, filha, ei, filhinha, talvez é coisa que você nunca ouviu do seu pai. Ei, meu irmão, meu amigo, talvez é coisa que você nunca escutou do herói da sua vida. E ele diz: ei, filhinho, ei, filhão. Um filhão resolveria muita coisa na sua infância. Um filhão resolveria muita coisa, sabe, nas suas emoções. Mas você nunca ouviu. Nunca ouviu. Mas ele te trouxe aqui hoje para dizer, sabe, que essa peleja não é mais sua. Ei, filha, ele está dizendo assim: essa peleja, ela não é sua. E sabe por que você se perdeu tanto? Sabe por que você está tão confusa? Por que você está tão confuso? É simples, é simples. É porque você tentou sozinha demais. Você tentou sozinho demais. E acabou que você se cansou. Você se cansou. E eu quero dizer uma coisa para o seu coração: não é pecado cansar. Não é pecado se sentir cansada, se sentir cansado. Tira essa ideia do seu coração. A religiosidade imprimiu isso dentro de nós. Por quê? Porque fizeram da nossa pessoa, imprimiram em nós uma invulnerabilidade que não existe, uma força que não... Gente, olha para mim, Moisés cansou, cara. Abraão cansou. Davi cansou, gente. Aí você vai olhar os heróis da fé. A Bíblia fala, está escrito em Hebreus 11, que os heróis da fé, da fraqueza, eles tiraram força, eles cansaram. Eu não sei aonde a gente tirou essa ideia que a gente não pode cansar. Olha para mim, eu estou falando com pessoas aqui que se sentem culpadas quando elas tiram um dia para descansar. Eu sei que tem pessoas aqui se identificando. É como se todo mundo pudesse, mas você não pode nem descansar. É por isso que está tão esgotado aí dentro de você. É por isso que você não é mais cansaço, é esgotamento.
E se eu te perguntasse uma coisa? Para que essa área de lazer que você construiu na sua casa? Para que esse banco? Joga isso fora, cara. Você comprou um banco tão caro, você comprou uma mesa tão cara. E lembra o que você falava? É aqui que eu vou sentar com a minha família para fazer isso, fazer aquilo outro. Mas nem lá você senta, sabe por quê? Porque você não se sente pertencente. Você se sente culpado quando você senta. Porque você não acha que você tem direito de Deus. Ô, gente, eu não estou... Me entenda, por favor. Tem muita gente aqui que tem piscina em casa. Sabe quais são as pessoas? Eu não estou atacando ninguém aqui, me entenda. Sabe quais são as pessoas que menos usam as piscinas que elas construíram, que foi o grande sonho da vida delas um dia? Sabe quais são as pessoas que menos usam? Comprovado. Eu estou falando de estudos. Sabe quem são as pessoas que menos usam? As proprietárias. Por quê, pastor? Está muito ligado às suas emoções. Só que de maneira inconsciente você ainda não conseguiu perceber isso. Ô, gente, pergunta o quê, pastor? Vamos olhar para dentro hoje? Vamos olhar para dentro hoje? Deus quer fazer um negócio aqui na tua vida que vai mudar tudo nos seus próximos dias, cara. Agora deixa eu te pedir, permita Deus fazer o que tem que ser feito. Permita Deus fazer o que precisa ser feito. Para que essa mesa tão cara, vamos jogar fora. Vamos pegar essa piscina e vamos dar para os outros, gente. Repetindo, eu não estou atacando ninguém que tem piscina aqui. Eu estou encorajando vocês a nadar todo dia. De vez em quando me chama lá que eu ainda vou. Mas já chama, né, gente? Eu tenho uns irmãos aí que... Não, vai lá, pastor, fazer batismo aí, cara. Até disputa para fazer batismo. Glória a Deus por isso. Deus vai dar mais piscina para os irmãos aí também. Viu? Eu, quando eu fazer a minha casa também, eu vou pôr piscina, eu vou pôr sauna, eu vou levar vocês para tomar sauna comigo. Amém? Aleluia! Às vezes há uma falta de liderança tão grande dentro de nós, querido. Olha para mim. Vou falar uma coisa aqui para você. Você precisa assumir a liderança da sua vida de novo. A falta de liderança que há dentro de nós, sabe o que ela nos trouxe? Ela nos trouxe a permissão de sermos liderados por quem não deveríamos ser, que são as nossas emoções ou os nossos pensamentos. Sai desse lugar. Olha aqui, você nasceu para dar certo. Se fosse para dar errado, precisava de Jesus ter vindo? Fala a verdade para mim. Precisava de Jesus ter vindo? Deus olharia e falaria assim: Adão, eu fiz a minha. Deus não é homem, gente. Você consegue entender isso? Se fosse um homem, ele teria falado para Adão o seguinte: eu fiz minha parte, eu te dei a vida, te dei o paraíso. Você não quis, agora se lasca, negão. Se lasca, negão. Só que Deus não é. Ele ainda conseguiu, no meio da pecaminada, do pecado todo, no meio desse oceano de manchas, desse oceano de pecado, desse abismo profundo, ele ainda consegue olhar para nós e dizer: eu amei o mundo de tal maneira que eu preparei o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, sabe? Mas que ele venha ter a vida eterna. Olha isso, gente. Agora olha para mim, a gente merecia? A gente não merecia. A gente não merecia, mas Deus deu pra gente o quê? Deus deu pra gente acesso. Acesso como, pastor? Diga comigo: um novo, mais forte, um novo e vivo caminho. Pegou? Esse é o acesso, um novo
e vivo caminho. Porque no nosso caminho a gente já estava o quê? Diga, perdido. A gente estava perdido. É por isso que é tão difícil às vezes a gente se encontrar nas nossas emoções. É tão difícil a gente se encontrar em nós mesmos. Por quê, pastor? Porque Martinho Lutero disse assim, olha. Martinho Lutero disse assim, ó. Eu matei o velho homem. Eu sepultei o velho homem. No batismo, eu afoguei ele, eu matei ele. Mas eu descobri, depois de alguns anos, que o infeliz sabia nadar. E ele ainda continua vivo dentro de mim. Sabe de quem que Lutero estava falando? É a velha natureza, cara. É esses padrões, sabe, que você às vezes não, mas o negócio vem. Aí Paulo fala, quando Paulo vai falar de padrões, é incrível. Só que a gente não percebia isso. Mas hoje, diante da maturidade que a gente desenvolveu, hoje a gente consegue perceber. Paulo falava assim, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já... Paulo está falando de padrões, Paulo está falando de uma natureza, Paulo está falando de algo que ele achou que tinha morrido também, mas agora descobriu que está vivo. Olha para dentro hoje. Porque Deus não vê como vê o homem, cara. O homem vê o que está diante dos seus, mas Deus vê o que? Deus vê o coração. Deus não te conhece pelas suas conquistas. Por quê? Porque Deus é diferente do mundo. O mundo nos conhece pelas nossas conquistas, mas Deus não. Eu preciso desconstruir isso dentro de você. O mundo te acha bonita pelo carro que você tem. O mundo te aplaude pelo patrimônio que você conquistou. O mundo abre portas para você pelos acessos que você tem financeiros. Mas Deus não. Deus não. Deus ainda continua escolhendo as coisas loucas desse mundo, as que não são. Deus ainda continua buscando os improváveis. Deus ainda continua curando esse povo doente, ferido. Esse povo que só consegue olhar a vidraça do outro sem perceber que o que está sujo é a janela dele. Deus ainda continua sendo o Veja que limpa tudo. Hoje eu não estou fazendo propaganda aqui para Veja não, viu? Não tem você compra o que você quiser. Vai no IP mesmo, vai no qualquer um. Amém? Vamos lá. 2 Reis, querido. Olha para dentro. Às vezes tudo que a gente precisa é só parar e olhar para dentro de nós. Só isso. Quantos acharam? Capítulo 4, queridos. 2 Reis 4, 28. Eu vou resumir aqui a minha leitura. Vocês vão ler em casa o texto todo para vocês meditarem, para vocês estudarem, para vocês refletirem mais. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando muito com vocês através disso aqui, tá bom? 2 Reis 4, 28. Fala assim, gente, olha. 28, vai dizer assim, ó. 2 Reis 4, 28. E disse ela. Não é 28 não. Deixa eu organizar aqui. Não é 28 não. É 18. Amém? E crescendo, isso 18. E crescendo o filho, sucedeu um dia que saiu para seu pai, que estava com os secadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai,
a minha cabeça. Então, disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um morso e uma das jumentas, para que eu corra, olha isso, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado, que era as estações de consultar os profetas. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou o jumento. Aqui nós falamos, abordar o jumento, aqui nós falamos selou o jumento. Então selou o jumento e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detens no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, o seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai. Ela disse: vocês conhecem essa história? Eliseu passava todo dia na porta dela. Eu estou resumindo, tá? Ela viu que Eliseu era um homem de Deus. Chamou ele para comer pão algumas vezes. E falou para o marido dela o seguinte: olha, vamos construir um quarto aqui no muro, para que quando ele vier, ele pare e fique por aqui. Coma pão com a gente e fica aqui. Assim eles fizeram o quarto e, em forma de recompensa, o que Eliseu quis saber? Quis saber se havia uma necessidade, se tinha alguma coisa que ele poderia falar ao rei. Só que ela disse: eu moro no meio do meu povo, eu conheço todo mundo aqui, se eu precisar eu mesmo vou e resolvo, eu estou em paz. Até que ele descobre que ela não tinha filhos. E ele libera uma palavra profética. E essa palavra dizia que no tempo determinado por Deus, ela ia gerar e ia ter um filho. Assim aconteceu. O menino nasceu, milagrosamente. Agora o menino cresce. O pai provavelmente era um fazendeiro, trabalhava no campo. E ele um dia pega esse menino e leva ele com ele para o trabalho. E ali, no meio dos segadores, era tempo da colheita, ele escolhendo, o menino grita para o pai: ai, pai, minha cabeça está doendo. E ele torna a gritar: ai, minha cabeça está doendo. Exatamente do ponto de partida que eu comecei a leitura com vocês. E aí o pai, preocupado, manda pegar o menino e levar, entregar para a mãe. Vai correndo, entrega o menino para a mãe. Até o meio-dia ele ficou sob os joelhos. O que quer dizer isso? Até o meio-dia ele sobreviveu. Quando deu meio-dia, o menino, ele morre. Ela manda um recado, possivelmente o mesmo homem que traz o jumento, o mesmo homem que traz o menino, melhor dizendo, agora volta correndo para dizer para o pai que, para levar uma notícia, para pedir um animalzinho, e ela precisava ir até o homem de Deus. O pai quer saber por quê, porque não era tempo. Ela não responde porque, ela simplesmente diz que vai tudo bem, vai tudo bem. E hoje, quando Deus me deu essa palavra, era bem de manhã cedo, algumas coisas surgiram dentro de mim, porque, olha aqui,
ela manda dizer ao pai que estava tudo bem. O pai manda o jumentinho para ela ir até o profeta. Tranquilo. O pai está lá pensando que está tudo bem. Ela monta nesse jumentinho e vai para o Monte Carmelo encontrar com o profeta Eliseu. Quando ela é surpreendida por Geazi, o servo do profeta, ela também diz que vai tudo bem. Mas perceba-se comigo que ela está dizendo que está tudo bem, ela não está em casa. Só que lá na casa dela, ela deixou o quê? Um menino. Agora, olha aqui para mim, vamos ser bem objetivos aqui. Vamos ser bem claros aqui. Tem alguma coisa bem com essa mulher, gente? Talvez você nunca ouviu essa mensagem como eu vou pregar para você aqui hoje. Eu já preguei essa mensagem no sentido oposto, de encorajar a sua fé. E não estou aqui também tocando na fé dessa mulher não, porque ela está dizendo que vai tudo bem, porque ela sabe quem deu o menino para ela. Ela sabia, por isso que ela vai aonde? Ela vai na fonte. Eu preciso ao homem de Deus, porque quando ela chega lá, ela fala o seguinte: a tua serva pediu isso para que aconteça o que está acontecendo. Quando ela fala isso para Eliseu, sabe o que ela está declarando? Ela está declarando que os meus lábios estão falando que está tudo bem, mas dentro de mim não tem nada bem. Dentro de mim, só eu e Deus sei o que eu estou passando. O menino estava onde? Na cama do profeta. Ela construiu um quarto para ele, ela subiu com ele, pôs ele na cama do profeta, só que não há vida nele. Não tem vida nele. Ele está morto. E ela está falando para todo mundo que está tudo bem. Feche os seus olhos. Um minuto, por favor. Feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para dentro agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Como você está? Apaga as luzes do salão para mim, por favor. Como você está? Essa mulher está dizendo que vai tudo bem. Vai nada. Não tem nada de bem com essa mulher. Não tem nada legal dentro dela. Ela está carregando uma dor imensurável. Ela está carregando uma dor, uma ferida angustiante. Cada galope do jumento, a Bíblia não diz, mas imagino eu que uma lágrima descia nos olhos daquela mulher. E ali ela tentava simplesmente ser forte. Mas esqueça agora essa mulher. E a pergunta é com você: como você está? Sem máscaras. Por favor, seja sincera com você. Não abra os seus olhos. Seja sincero com você, meu amigo. Como que você está? Responda sem mentiras. Sem historinhas. Sem disfarces, por favor. Sem armadura. Como você está? De verdade, responda para você agora.
é você com você e ninguém mais. Esqueça o pastor, esqueça quem está do seu lado. Quando você olha lá na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, era isso os seus planos? Quando você olha para os seus negócios, era essa a colheita? Quantas coisas estão roubando sono de nós? E você ganhando quilos que não são seus? E você perdendo uma das coisas mais incríveis que Deus colocou na tua vida, que é a única coisa que consegue restaurar o seu físico, a sua mente, que é o seu sono, e você não dorme. E você está travando uma luta medonha contra você mesmo. Como que você está? Eu simplesmente estou te ensinando a olhar para dentro hoje. Porque até quando a gente vai ficar dizendo que está tudo bem? Até quando a gente vai tentar ser forte, quando na verdade aí dentro da gente, a gente se sente um fracassado? Até quando a gente vai ficar escondendo por trás de uma máscara? É tão difícil que tem pessoas que não conseguem nem fechar os olhos. Você não consegue olhar para dentro de você uns minutos sequer. Eu sei que dói. Eu sei, mas é você que precisa fazer isso por você. Ninguém mais pode fazer isso por você. E às vezes você se sente culpado, e você às vezes fica... Você às vezes fica transferindo responsabilidades para o outro, quando na verdade está tudo dentro de você. Não são dias de proteger os seus sentimentos. Para de proteger os seus sentimentos. Todo sentimento que é protegido, ele nunca será curado. Se você protege ele, Deus coloca ele na sua mão e deixa você e ele lutarem sozinhos. Deus se retira, porque Deus, ele está pronto para curar. Mas ele só vai curar aquilo que você não protege. É por isso que tem pensamentos que você não consegue se libertar deles. Tem padrões aí dentro que estão te esmagando. Todas as vezes que você diz, eu vou ser um novo homem, eu vou me tornar um novo homem, uma nova mulher, quando você se vê, você está fazendo tudo igual fazia antes. Você está perdendo a sua saúde como você perdia ela antes. Você está indo para ambientes que você sabe que não te fazem bem, mas você está ali e você vai se envolvendo da mesma forma que você se envolvia antes. Você não quer, se envolver com estas pessoas, mas há uma dependência emocional em você. Você é dependente de pessoas porque você ainda não entendeu o valor que você tem. A única forma da gente se libertar da dependência de pessoas é entendendo o valor que a gente tem. E você é uma pessoa dependente de outras pessoas. É por isso que relacionamentos seus são traumáticos. É por isso que os seus namoros são traumáticos. É por isso que você sai muitas das vezes de um narcisista e entra em outro narcisista. Por quê? Você é dependente emocional de pessoas. É por isso que você não consegue construir um padrão novo de relacionamento, de mudança e transformação. Por quê? Dependente de pessoas. Você ainda não entendeu o valor que você tem. É sobre valores. Eu preciso me sentir valorizado. Deus me valoriza, mas eu não vejo valores em mim.
Enquanto você se tratar como uma pedra, as pessoas vão te valorizar como pedra. Agora, o dia que você se sentir uma joia, as pessoas vão tratar você como uma joia. Joias raras, elas não andam na mão de qualquer um, elas ficam penhoradas. Elas têm lugar exclusivo. E Deus está encontrando pessoas aqui hoje. Mas Deus vai encontrar você, não é aqui fora. Deus quer encontrar você aí dentro. Olha para dentro, irmão. Para de sofrer onde você não precisa sofrer mais. Pare de se adoecer por questões que não tem nada a ver mais com aquilo que Deus já escreveu a nosso respeito, que Deus já determinou a seu respeito. Você carrega uma promessa. Olha para dentro. Olhe para dentro. Lance esse medo na cruz. Lance esse trauma hoje na cruz. Pede o Espírito Santo para apagar essa lembrança do passado, desse abuso, dessa consequência, dessa situação onde você foi injustiçado, e você fica pondo a culpa em fulano e beltrano, foi minha mãe, foi meu pai, foi isso, foi aquilo e foi aquilo outro, enquanto na verdade existe um padrão que está instalado dentro de você. E você está empurrando com a barriga aquilo que não é para empurrar mais. Porque na verdade você tem que deixar. Você não tem que levar. Você tem que deixar. Quando a mulher encontra com Eliseu, se está tudo bem, por que ela só vai falar do menino para ele? Então na verdade não está tudo bem. Está tudo bem da boca para fora. Porque lá dentro está tudo destruído. Lá dentro está tudo desconstruído. Lá dentro está tudo, meu Deus. E você está tentando ser forte. E a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para de querer ser forte. E você quer ser o super-herói, a heroína. Quando na verdade, aí dentro, você sabe como que está. Como que você está? Vou repetir isso. Como você está? Sem a máscara. Sem a mentira. Sem as suas historinhas que você conta todo dia, principalmente para você mesmo. Principalmente para você mesmo. Como que você está? Sem os seus disfarces. Sem os nossos disfarces. Sem o quarto trancado, que já virou o quê? Você sabe. Você sabe. Você sabe. Como que você está, querido? Sem a sua armadura. Saul só era respeitado lá fora. Porque quando as pessoas olhavam para ele, elas só viam a armadura. Elas não viam as suas lepras. Mas quando Naamã tirava a armadura, ele descobria: eu sou leproso. Ele então conseguia olhar para ele. Às vezes tudo que nós precisamos é tirar a nossa armadura. Como você está, amigo? Salmo 51, 17. Olha aqui para mim, queridos. Salmo 51, 17. O salmista diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o nosso Deus não despreza
coração quebrantado e contrito. Provérbios, Salomão, ele deixa uma palavra para esse momento, versículo 13, capítulo 28. Salomão fala: o que encobre a sua transgressão, nunca ele prosperará. Ou seja, o que protege, o que está escondido lá dentro. Como que está tudo bem se o menino está morto lá em casa? Ah, vai tudo bem. É só uma máscara. Ah, vai tudo bem. Vai nada. Você sabe que não tem nada bem. Você sabe o quanto tem sido desafiador lá na sua casa. Mas você aprendeu a se proteger. Porque você não quer se abrir. Então você criou um muro. Você criou uma bolha e você entrou dentro dessa bolha. Por quê? Porque você não quer que mexa na sua ferida. Você não quer que mexa nesse lugar. Mas você quer ouvir uma verdade poderosa nessa noite? O médico só consegue curar se ele mexer. Para de proteger as suas emoções. Não são dias de proteger, são dias de confessar. Você quer viver uma restauração completa? Deixa eu voltar aqui que está gravando. Você quer viver uma restauração completa nessa noite? Conheça o Consolador da sua alma. Porque a Bíblia fala que nós temos um amigo, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Desculpa, pessoal, vocês que estão em casa aí. E vocês aqui também, me perdoem. Amém? A gente precisa sair da bolha. A gente precisa desconstruir os muros. Agora olha para mim. Olha para mim. Quero te expor. Mas responda uma coisa para você mesmo. Não precisa responder para mim não. Sozinho você conseguiu? Você tentou do seu... Até aqui você já tentou do seu jeito. Agora olha para mim. Até onde mais você vai tentar ver na sua vida do jeito que está? Carregando uma promessa de Deus que pode te levar muito mais longe, que pode levar a sua família muito mais longe. Até quando você vai tentar? Oi, olha para mim, tem pessoas aqui que estão fugindo. Tem pessoas aqui que construíram um lugar de fuga. Um lugar de fuga. Opa, para de fugir, o seu problema é emocional. O seu problema é emocional. Para de fugir, você está criando lugares de fuga. E aí você vai para lá e você fica nesse ambiente de fuga. Por quê? Porque lá é confortável para você. Mas você precisa entender. Você precisa entender que no lugar de fuga, a questão nunca será Você tem o Espírito Santo. Você tem um Consolador que você pode compartilhar com ele.
Tiago disse que nós temos pessoas, nós conhecemos pessoas de oração, pessoas que têm um coração e uma vida em Deus. E Tiago fala que nós devemos fazer o quê? Confessar uns aos e orar uns para os, confessar uns para os outros, orar uns para os outros. Porque os que encobrem a sua transgressão, eles nunca prosperarão, mas os que confessam e deixam alcançará o quê? Misericórdia. Por que é tão difícil confessar? A confissão é a ferramenta que Deus usa, sabe para quê? Para estilhaçar as suas defesas. Agora olha para mim, preste atenção. Vamos ser inteligentes para bugar nossa mente agora. Deus conhece você de dentro para fora, de fora para dentro ou não? Conhece ou não? Mas para que Deus então está mandando a gente confessar? Porque essa é a ferramenta que Deus usa para estilhaçar as nossas defesas. Quer ser livre? Confessa para Deus. Eu não estou dizendo que você tem que vir aqui confessar para mim. Não, falei isso aqui não. Não estou dizendo que você tem que sair abrindo a sua vida para qualquer... Não, eu não disse isso aqui não. Mas até quando você vai guardar isso aí? Você não está aguentando mais esse homem. Você não está aguentando mais esse relacionamento. E está falando para todo mundo que está tudo bem. Você não está, eu não estou falando, não estou falando para ninguém se separar. Não estou falando isso aqui não. Mas é confessando que a gente consegue o quê? Ajuda. É confessando. Tem pessoas que não conseguem fazer uma terapia, que não conseguem fazer um psicólogo. Sabe por quê? Porque elas estão no lugar de refúgio delas. Elas têm medo. Elas têm medo de falar o que elas passaram. Você precisa desbloquear isso. Você precisa sair desse lugar. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu naquela cruz para te ver dentro dessa bolha como você tem vivido. Jesus não morreu naquela cruz para te ver sofrendo, para te ver destruído. Jesus não morreu naquela cruz de balde. Jesus morreu, sabe para quê, queridos? Primeiro, para nos dar a vida eterna. Mas se você não está bem, olha para mim, se você não consegue ficar bem nem com você, como você vai conseguir ficar bem com Deus? Você não consegue amar você, como que você vai amar Deus? Como você vai amar seu próximo? Como que você vai ter uma... E às vezes a gente vai fazendo o quê? A gente vai construindo padrões. E eu preciso dizer uma coisa para o seu coração nessa noite. Isso tudo são defesas. Defesas. Você precisa romper. Você precisa se libertar. Em nome de Jesus Cristo. Você não nasceu na família que você escolheu nascer. Amém? Ninguém aqui pediu nem para nascer. Quanto mais escolher a família que a gente queria nascer nela. Você já pensou por quê? Por que você não pôde nem escolher a família que você nasceu nela? Agora olha para mim, qual família que é perfeita? A minha não é. A minha não é. Qual família é perfeita? Aí a gente está comparando a família da gente com a família do outro. A gente queria ter a família. Não, a família de fulano é uma gracinha. A família, oi, vai passar uma semana lá com eles? Vai lá. Sabe por que a gente sofre tanto na área familiar? Pergunta por quê? É porque a gente quer provar para os familiares da gente que a gente está bem. Você quer descobrir uma verdade? Enquanto você viver para provar para os outros alguma coisa, você vai sofrer.
Aí você quer provar para o seu irmão, para o seu tio, para não sei quem, que você está bem, que agora você tem carro, você está bonito, bonita, e que você agora... Não, para de querer provar para os outros. Faça para você, já está bom. Faça para a sua família, já está suficiente, está resolvido. Isso é cura, isso é maturidade. Isso é maturidade. Quem está entendendo, fala amém. Deus não quer que você viva provando nada para ninguém dentro dessa casa. Deus não quer que você viva provando nada para ninguém dentro dessa casa. Sabe o que Deus quer? Apocalipse 3:20. Põe para mim aqui, filha. Para de querer provar para alguém alguma coisa. Diga comigo, eu sou livre. Fala o seu nome, Denivaldo. Eu sou livre. Fala de novo, Denivaldo. Você é livre. Diga, Denivaldo, você não precisa provar nada para ninguém dentro dessa casa. Em nome de Jesus. Deus não quer que você viva para provar nada para ninguém dentro dessa casa. Sabe o que Deus quer de nós? Deus só quer que você coloque Ele para dentro dessa casa. Aqui, eis que estou. A gente sempre interpretou esse texto, né? Tá, porque o Senhor tá... Oi. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Esse aqui foi escrito a uma igreja. E aqui, sabe o que Jesus estava dizendo para aquele povo? Os membros entram e eu fico do lado de fora. Talvez está acontecendo isso lá na nossa casa. Porque olha para mim, não se engane. Não se engane. Se você não abrir a porta, se ele não entrou numa igreja que está escrita na Bíblia, você acha que ele vai entrar na sua casa com essa desordem? Olha para mim. O que ele falou para Ezequias? Arruma. Como é que está a sua casa? Sabe essas sensações esquisitas que você tem às vezes? Esses negócios malucos que você fica falando às vezes, relacionado a Deus. Que Deus esqueceu de você, que Deus não lembra mais de você. Sabe de onde vem essas coisas malucas? Vem de um mix de emoções totalmente desorganizados. E Deus está te chamando para olhar para dentro hoje. Está tudo aí dentro de você. Dentro de você. Até a barba de um homem pode revelar como estão as suas emoções, sabia disso? Eu estou falando de estudos. Vi uma reportagem que mexeu muito comigo. Muito. Fizeram uma pesquisa numa faculdade nobre dos Estados Unidos. E sabe o que descobriram? Que a maioria dos homens que são marombas, muito fortes, foi feito um estudo em cima de uma pesquisa. Foi um padrão construído por uma defesa. Mais de 80% desses homens tiveram problemas de paternidade. Então eles decidiram ficar forte para construir a sua própria defesa. Estou falando de estudos. Assim, muitos de nós barbudos, porque a barba fala de respeito, a barba fala de autoridade, a barba ela traz um padrão de organização, mas ela pode também estudos.
trazer um padrão de abandono, de rejeição. Ela pode também demonstrar outras coisas. É pecado usar barba, pastor? Aí eu estou ferrado. Tá amarrado. Tem que explicar, porque vocês não têm noção. A cabeça das pessoas, acho que o pastor comentou. Tá... Não, vocês estão me entendendo então? Você tem um consolador. Pede o Espírito Santo para te visitar hoje por dentro. Olha para mim. Oi, olha aqui para mim. Eu preciso que você entenda. Não depende de mim, não. Depende de você. É você que precisa falar com você aí agora. A partir de hoje, vai ser tudo novo nessa vida aqui. É você que precisa olhar para você e falar: a partir de hoje, eu não jogo nenhum dia de vida meu mais fora. Com essa alimentação maluca, com esse padrão de ausência de atividade física maluca, com essa dormição que eu estou nela. Opa, você acha que dormir faz bem? Estuda o excesso do sono. Você vai entender o que está acontecendo com você, dorminhoco. Estuda aí, dorminhoco, para você entender o que está acontecendo com você. Aí você vai lá para Provérbios. Salomão falou da turma que dorme demais. Sabe o que as pesquisas apontam? Todo milionário acorda às 5 horas da manhã. É tudo padrões emocionais. Agora olha para mim, gente, olha para mim. Se eu tivesse aí no seu lugar, aí na sua casa, escutando uma palavra dessa. Olha para mim. Pergunta o quê? Eu economizei na sua vida 5 sessões de terapia. Eu economizei na sua vida umas 10 sessões na psicologia você continua aí. Tem uma irmã ali que é psicóloga. Amém? Não, mas eu te ajudei demais aqui hoje. Seu bolso hoje vai sair daqui. Meu irmão. Agora, olha o que é uma igreja na vida da gente. Olha o que é que lugar que é. Não, eu não vou falar porque enfim, eu não quero encher minha bola, não. Estou para falar sobre você. É sobre Deus. Mas seja livre nessa noite. Porque se eu estivesse aí no seu lugar, eu falaria para mim mesmo. Eu falaria: acabou, Denivaldo. Sem vergonha. Você tem criativo, senhor? Não, eu conversaria comigo mesmo. Eu falaria: não, você tá ruim demais. Realmente, agora você precisa mudar. Eu não estou chamando ninguém de sem vergonha. Eu estou falando para mim. Quem está disposto a viver o novo? De verdade, quem está disposto a viver o novo? Eu queria só você que quer viver o novo. Eu queria te chamar para ficar de pé. Dizendo: eu quero. Eu aceito viver tudo novo a partir de agora. Eu quero. Eu aceito viver o tudo novo a partir de agora. Em nome de Jesus. Você vai viver mais? Ou vai continuar julgando sua vida fora? Vai viver mais ou não vai? O que eu preciso fazer para isso? Vou começar agora. Vai cuidar melhor de suas emoções? O que eu preciso fazer para isso? Você vai começar agora. Vai restaurar seu casamento? O que eu preciso fazer? Vai começar agora. Quem aqui já escutou assim: homem não presta? Já? Percebe que é as mesmas mulheres que falam isso. Senta com elas 5 minutos e faça essa pergunta aqui, ó.
Como que foi a sua infância? Quem que foi a presença masculina da sua vida? Quem foi seu herói? Pergunta para ela. Mas tenha estômago para escutar o que você vai escutar. Porque não é culpa de quem fala, não. Você consegue entender isso? Não é culpa de quem fala, não. É porque essa pessoa, ela... Mas Deus está te resolvendo aqui hoje. Deus está te curando aqui hoje. Deus está organizando algumas coisas dentro de nós aqui hoje. Agora decida fazer diferente a partir de hoje. Decida fazer diferente a partir de agora. Tem como alguém comer para matar sua fome? Hã? Tem como alguém beber água para matar sua sede? Quem tem que, quando está com fome? Você está com fome. Quem tem que comer? Hã? É você. Olha para mim aqui. Olha para mim. Você conhece pessoas que têm padrão de reclamação. Tudo elas... Antes de fazer, ela precisa reclamar. Senão ela não consegue nem fazer. Você conhece? Sabe por que elas são assim? É emocional, gente. É um padrão que ela carrega. Ela precisa desconstruir essa crença. Ela precisa trabalhar o quê? O merecimento. Você não nasceu para sofrer. Olha para mim aqui. Deus não errou com nós não, gente. Deus faz tudo certo. Deus faz tudo certo. E no tempo... Ah, mas não, está demorando não. Deus não é desorganizado. Está no tempo de... Fecha os olhos. Fecha os olhos. Espírito Santo. Contra essa pessoa agora. Estava tudo tão confuso até agora, mas ela começou a entender, Pai. Ela começou a ter um norte. Por que ela grita às vezes? Por que ela maltrata quem ama ela às vezes? Por que ela reage a tudo com defesas, com ameaças, com um monte de questões? Ô Pai, ela entendeu muitas coisas aqui hoje. Ela entendeu muitas realidades aqui hoje. Eu peço ao Senhor que visita o coração. Visita as emoções desse povo com cura, Pai. Cura esse homem. Ele não é a maldição do pai dele. Cura essa menina, essa irmã. Cura esse varão, essa varoa. Cura esse amigo, essa amiga. Ela não é o que a mãe dela foi. Ela não é o que... Não. Ela não é o passado dela. Ele não é o passado dele. Eu oro, Deus, por um tempo de alinhamento. Por um tempo de cura. Eu oro por um tempo de transformação. Eu oro por um tempo de libertação na autoridade do nome de Jesus Cristo. Você diz...